Sejam todas e todos muito bem-vindos a essa quarta aula da nona edição do curso de Educação Fiscal e Cidadania, em que nós vamos abordar os impostos, a tributação sobre o consumo, que é aquela tributação que incide sobre as mercadorias que adquirimos e os serviços que tomamos. Nos próximos slides a gente vai ter a oportunidade de detalhar cada um desses impostos. Revendo alguns conceitos já apresentados, nós temos os impostos diretos, que são os impostos sobre a renda e o patrimônio. Esses impostos vão ter abordagens específicas em próximos encontros, né? Imposto sobre a renda, como o próprio nome diz, é sobre as receitas auferidas, né? Imposto sobre patrimônio, nós temos o IPVA, por exemplo, que incide sobre carros, o IPTU, que incide sobre as casas. E o foco dessa aula de hoje são os impostos sobre consumo, que ele tem uma característica de ser um imposto indireto, né? Indireto porque o contribuinte, de fato, é quem compra a mercadoria, quem toma o serviço, e o contribuinte de direito é aquele que tem a relação com a administração tributária, que são os prestadores de serviço, que são os donos das empresas que comercializam as mercadorias. Bem, pessoal, fazendo um pequeno roteiro da nossa aula, a gente vai abordar primeiro um conceito, né? Abordar a conceituação de bens, mercadorias e serviços. Depois nós vamos ver alguma coisa que não vai ser a única vez que vocês vão ver, provavelmente vocês já viram isso nas aulas anteriores e vão ver mais para frente, que são os princípios e aspectos gerais da tributação, né? Em seguida a gente vai ver qual a competência tributária no aspecto de impostos sobre consumo da União, dos estados e dos municípios, e depois fazemos as considerações finais. Falando da conceituação de bem e mercadoria, nenhum bem é mercadoria por natureza, é só mercadoria quando ele está num ciclo de circulação, né? À medida que ele sai do ciclo de circulação e que ele se torna bem propriedade de uma pessoa, ele deixa de ser mercadoria e é um bem que pertence a uma pessoa, né? Eles são possíveis de individualização e valorização, né? E a mercadoria tem um interesse de ordem econômica. A conceituação de serviço, que está lá no Código Civil, né? Ela é importante, né, para o fato gerador tanto de ISS como em alguns casos também do ICMS, né? Ele é um trabalho feito por alguém e ele pode ser contratado mediante retribuição. Essa retribuição que vai ser, em regra geral, a base de cálculo do serviço que está sendo tributado, né? Existe sempre uma relação entre tomador e prestador. Tomador de serviço é aquele que contrata alguém ou uma empresa para executar um serviço, e prestador é aquele que executa esse serviço. Ele pode ser feito por um trabalhador autônomo, por exemplo, um personal trainer, um jardineiro, né? Ele pode ser uma pessoa física, portanto. Ele pode ser uma pessoa que faça aquele serviço eventualmente, né? O famoso, uma das características seria o bico, né? E ele pode ser feito por uma empresa, né? Principalmente através da terceirização. Existem empresas prestadoras de serviços, como por exemplo uma oficina mecânica, ou hoje existem as empresas, principalmente que prestam serviço de limpeza, por exemplo, né? E tem lá até uma definição de quando que o serviço deve ser cobrado, ou pode ser cobrado ou não, também no artigo 606 do Código Civil. Bem, vale a pena a gente estar revendo, né, os princípios constitucionais da tributação. O princípio da legalidade quer dizer o seguinte: o princípio da legalidade, resumidamente, é que nenhum tributo pode ser cobrado sem que haja lei que o institua. E também, mesmo havendo lei que institua esse tributo, os fatos geradores anteriores à vigência da lei não podem ser tributados, né? Vou dar um exemplo do que não é tributado hoje, né? Não vou nem entrar no mérito da justiça ou injustiça disso, mas, por exemplo, dividendos não são tributados hoje.
Portanto, uma lei que vier a alterar isso e voltar a cobrar imposto sobre dividendos, todos os dividendos recebidos antes da vigência dessa lei não poderão ser tributados. Então, legalidade. Tem que ter lei e aquilo que aconteceu antes da vigência da lei não pode ser tributado. Anterioridade anual, como o próprio nome diz, é uma anterioridade que garante que nenhum imposto pode ser cobrado no mesmo exercício em que foi instituído, né? Então, se uma determinada lei instituir um imposto e ela for promulgada em janeiro de um ano, ao longo de todo aquele ano, esse tributo não pode ser cobrado. Ele só poderá ser cobrado a partir de janeiro do exercício seguinte, do ano seguinte, né? E tem uma anterioridade nonagesimal, que é a anterioridade que garante que um tributo não pode ser cobrado antes de passados 90 dias da promulgação da lei, da vigência da lei, né? Então, se uma lei, por exemplo, for aprovada em dezembro de um determinado ano, vamos supor dia 20 de dezembro, ela não pode ser cobrada antes de aproximadamente 20 de março do ano seguinte, né? Apesar de em janeiro já começar um novo ano, um novo exercício que atenderia aos critérios da anterioridade anual, mas ela não pode ser cobrada a partir de janeiro, porque tem a anterioridade nonagesimal também, que implica que ela só pode ser cobrada depois de 90 dias da vigência da lei, tá? E a gente vai ver em detalhes para cada um dos tributos, todos esses princípios admitem exceções. Bom, falando das características gerais dos impostos, os impostos podem ser progressivos e regressivos. Progressivos são aqueles que, à medida que aumenta a base de incidência daquele imposto, aumenta também a cobrança do imposto. Um exemplo disso é o imposto de renda à pessoa física, em que nós temos desde faixas isentas até faixas que pagam 27,5%, né? Quanto maior a faixa de renda, maior a incidência do imposto, maior a alíquota que é cobrada sobre aquela renda, tá? Os impostos regressivos são aqueles que proporcionalmente oneram mais quem ganha menos, né? Que são, por exemplo, os impostos sobre consumo. Uma pessoa que recebe, hipoteticamente, R$1.000 por mês, ela, na hora que vai no supermercado e compra um pacote de arroz, ela paga o mesmo imposto naquele pacote de arroz que aquele que ganha R$50.000 por mês. Portanto, o imposto, aquele imposto embutido, né, na mercadoria, no arroz, nesse exemplo, ele onera mais quem ganha R$1.000 do que quem ganha 50 mil, porque o valor do imposto em reais é o mesmo, tá? Nós temos também o imposto direto ou indireto. Direto é aquele que é cobrado de quem possui aquele bem, né? Imposto de renda e imposto sobre patrimônio são impostos diretos. Então, por exemplo, aquele que possui um carro é ele que paga o IPVA, então é imposto direto sobre a propriedade daquela pessoa. Imposto de renda também é um imposto direto, porque ele incide sobre a renda recebida por aquela pessoa. E o imposto indireto é aquele que nós temos as duas figuras aí, que são o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de direito é aquele que tem relação com a administração tributária. Voltando ao exemplo do arroz, é o supermercado que tem a relação com a administração tributária, portanto, ele que é o contribuinte de direito. O contribuinte de fato é aquele que, na verdade, arca com aquele imposto. Então, voltando ao exemplo do arroz, como tem um valor embutido na venda de um pacote de arroz, então o contribuinte de fato é aquele que está comprando o arroz e não o supermercado. O supermercado é aquele contribuinte de direito que tem a relação com a administração tributária. Os impostos podem ser cumulativos e não cumulativos, a gente vai ver isso
vai ver isso à medida que a gente estiver falando dos vários impostos, vai ter no material complementar que eu vou disponibilizar, né? Mas, a grosso modo, o imposto cumulativo é aquele que é cobrado independente de quantas etapas tiver incidência de imposto numa determinada circulação de mercadoria ou numa determinada prestação de serviço, enfim. E o não cumulativo é aquele que, quando você vai pagar um imposto numa determinada etapa, ele é descontado o imposto que foi pago na etapa anterior, tá? A gente vai ver isso em detalhes. A substituição tributária é uma figura que permite que a primeira comercialização ou as comercializações iniciais, por exemplo, de uma mercadoria, já se cobre imposto de toda a cadeia, né? Nós temos exemplos de refrigerantes, de combustíveis, que tem essa figura da substituição tributária, que também eu vou detalhar no material que eu vou disponibilizar. Tá? Ele pode ser seletivo ou não seletivo. Normalmente, a caracterização de seletividade no imposto é quanto mais essencial aquela mercadoria for, em tese, ela é cobrado menos imposto. Quanto mais supérflua ela for, ela é cobrado menos impostos. Esses são seletivos. Os não seletivos incidem igualmente, independente da essencialidade da mercadoria. Os impostos também podem ser fiscal e extrafiscal. Fiscal é aquele que tem um viés arrecadatório e extrafiscal é aquele que tem um viés muito mais de regulação de mercado, de regulação de uma determinada relação, do que um viés arrecadatório. Contribuinte de fato e de direito a gente já mencionou quando a gente falou do imposto direto e indireto. E os impostos também podem ser cobrados através de a alíquota ser específica ou ad valorem. Ad valorem, a maioria dos tributos são ad valorem, que é um percentual sobre a base de cálculo. Né? Imposto de renda é assim, o ICMS é assim, o ISS é assim. Então, é um percentual sobre o valor da transação, sobre o valor da renda, sobre no caso do imposto sobre patrimônio, sobre o valor do patrimônio. E específico, na verdade, é um valor fixo em função da quantidade comercializada. Que eu me lembre, o que está hoje com um imposto com essa característica específica, que é em função da quantidade e não do valor comercializado, é a CID combustível. Bem, falando das competências tributárias, a gente vai ver nos próximos slides os impostos sobre consumo de competência da União, que são o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Importação, o II, e o IE, que é o Imposto de Exportação. De competência tributária dos Estados e do Distrito Federal é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e em relação ao município é o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, normalmente se refere a ele como sendo ISS. Bom, as competências dos entes está definida constitucionalmente, né? Então, no quesito de imposto sobre consumo, os impostos de competência da União são os impostos de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre produtos industrializados. A gente vai ver cada um deles nos próximos slides. Bom, o primeiro imposto que a gente vai abordar é o imposto de importação, né? Ele está lá definido no artigo 153 da Constituição Federal e no CTN, né? Só fazendo uma observação de caráter geral, na Constituição Federal define-se quais impostos podem ser cobrados por quais entes, e no CTN tem a regulação daquele imposto, então as regras gerais do que pode, qual fato gerador e a base de cálculo daquele imposto, tá? A incidência, então, do imposto de importação é a entrada no território nacional para a incorporação à economia interna de um bem, que pode ser destinado a uma comercialização ou pode ser destinado à incorporação por uma determinada pessoa física ou por uma pessoa jurídica, né, que compra uma máquina, por exemplo, ou uma pessoa física que adquire um carro. Tá?
e ele foi produzido no exterior, né? As alíquotas sobre esse imposto de importação, elas são definidas de acordo com a TEC, que é a tarifa externa comum do Mercosul, e cada estado pode alterar essas alíquotas, pode estabelecer, aliás, exceções a essas alíquotas, né? Estado aqui no sentido de estados nacionais, né? Cada país pode estabelecer essa lista de exceções. Bem, o imposto de importação é um imposto seletivo, né? Em função da essencialidade do produto, né? Quanto mais essencial um produto, menor a alíquota, né? A alíquota varia inversamente proporcional à essencialidade do produto. E outra característica nessa seletividade é que bens de capital que possam contribuir para o aumento da produtividade da indústria nacional, eles podem ter a alíquota baixa ou até, em alguns casos, ser isentos. Ele tem uma característica extrafiscal, no sentido de regulação do mercado exterior, no caso, a importação, tá? Ele tem exceção aos três princípios constitucionais de tributação. Ele tem exceção à legalidade, à anterioridade nonagesimal e à anterioridade de exercício. Exatamente por ele ter essa característica extrafiscal que eu mencionei, é que ele necessita dessa flexibilidade, né? Na regulação aí a gente pode falar como um dos itens a serem considerados é a questão da proteção à indústria nacional. Então esse produto aí, por conta disso é que existe essa exceção, né? Tanto que ele pode ser alterado por decreto, exatamente isso, uma iniciativa do Poder Executivo, sem depender do Legislativo, pode alterar a base de cálculo e então ele pode ser alterado por decreto. Então, por isso que, por ele ser um extrafiscal, um imposto extrafiscal que não tem viés arrecadatório, é que ele tem essas exceções a todos os princípios de tributação. Outro imposto de competência da União é o imposto sobre exportação. A incidência é exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, tá? Nacionalizados por quê? Porque pode ter algum produto que teve o início da sua produção no exterior, foi importado, aqui ele sofreu algum processo de industrialização, de beneficiamento, e ele é exportado novamente, então, por isso que são produtos nacionais ou nacionalizados. Ele incide sobre poucos produtos, né? A sua alíquota é fixada ainda pelo Decreto-Lei 1578 de 1977, que foi recepcionado pela Constituição de 88, né? E ele tem uma alíquota básica de 30% e ele pode ser alterado pelo Executivo em até 5 vezes. O imposto de exportação, de maneira similar ao imposto de importação, ele tem uma característica extrafiscal, né, visando o controle cambial e de comércio exterior. A sua legislação é bastante enxuta, ela segue no que couber o imposto de importação. Tem, por conta dessa característica extrafiscal, ela tem todas as mesmas exceções que tinha o imposto de importação, isso é, a exceção à legalidade, à anterioridade nonagesimal e de exercício, né? E ele é pouco utilizado, né? Pouquíssimo utilizado, porque é muito importante as exportações, especialmente para a balança comercial do país. O Imposto sobre Produtos Industrializados, conhecido pela sua sigla IPI, incide, como o próprio nome diz, que incide sobre a industrialização. A industrialização é um processo que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento do produto e depende do processo utilizado para fazer isso. O que importa é que haja uma industrialização conforme definido em regulamento, né?
A competência é dada pela Constituição Federal, no seu artigo 153, inciso 4, e a sua regulamentação de contribuinte, fato gerador e base de cálculo está no Código Tributário Nacional, né? O fato gerador, que está definido então no CTN, acontece quando da saída do estabelecimento industrial. Ele é seletivo em função da essencialidade do bem, né? E ele é não cumulativo. Isso é, conforme a gente já viu anteriormente, aquilo que se pagou na etapa anterior de incidência do IPI, ela é descontada na fase seguinte, se houver incidência de IPI novamente, né? Como eu já falei, esses detalhamentos de como incide sobre cumulatividade, substituição tributária e outras coisas mais, estará disponível no material complementar e também no capítulo 6 do livro de Educação Fiscal e Cidadania. À semelhança dos outros impostos sobre consumo, o IPI é o imposto indireto, existindo a figura do contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de fato é aquele que suporta o ônus financeiro, é aquele que adquire a mercadoria. O contribuinte de direito, nesse caso, é a indústria, é aquele que tem relação com a administração tributária. Ele também tem uma característica fiscal e extrafiscal. Fiscal porque ele tem um intuito arrecadatório, mas ele também tem o intuito de regular, incentivar e desincentivar consumo. Por exemplo, as alíquotas altas de fumo e de álcool faz com que objetiva fazer com que essas mercadorias tenham não haja excesso de consumo, não sejam muito consumidas, tá? Mas ele também pode incentivar o consumo, como aconteceu, por exemplo, na crise de 2008, em que foram rebaixadas ou até eliminadas, né, foram zeradas as alíquotas de determinados bens, como os bens de linha branca, os automóveis, móveis e etc. Tá? Por ele ter essa característica extrafiscal, ele tem exceção à anterioridade de exercício e à legalidade. Essas modificações, por exemplo, para incentivar o consumo desses bens em 2008, ela foi feita através de decreto, né? E é um imposto que é calculado por fora. Isso é, imaginemos uma alíquota de 10% como exemplo, e uma mercadoria que custa R$1.000. Nesse preço de R$1.000 pode estar incluso outros impostos, mas o IPI é destacado por fora. O total da nota dessa mercadoria que custa R$1.000 vai ser R$1.100. R$1.000 da mercadoria e R$100 destacado como imposto, como sendo por fora. Isso é, ele é acrescido ao valor da mercadoria e é destacado na nota dessa maneira, tá? Uma parte, como a gente vai ver mais adiante, uma parte desse imposto ela é repassada aos estados e municípios por conta do federalismo fiscal. Antes de abordar a questão dos impostos de competência dos estados e dos municípios, vamos falar do federalismo fiscal. O federalismo fiscal é uma repartição de receitas previstas no artigo 159 da Constituição Federal, em que parte dos impostos de competência da União, no caso específico dessa repartição, é o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, eles são repassados aos estados e municípios através de fundos, sendo que os principais fundos são o Fundo de Participação dos estados e o Fundo de Participação dos municípios. Os percentuais que compõem um montante que vai ser distribuído, que vai ser repartido com os estados e municípios, é esse que consta na tabela que está nesse slide, tá? E esse material também é abordado no capítulo 6, esse assunto também é abordado no capítulo 6 do livro base do nosso curso, bem como no material adicional, no material complementar que eu estou disponibilizando na plataforma, também há menção a essa repartição de receitas ao federalismo fiscal. Vale também mencionar como um imposto sobre consumo o Simples Nacional.
ele previsto no artigo 146, ele foi regulamentado em 2006 através da Lei Complementar 123. É um regime especial de arrecadação de tributos e contribuições para microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual. Os valores de faturamento são esses, para cada uma dessas categorias, são esses que constam no slide. O Simples Nacional, ele unifica o recolhimento de contribuições e impostos, tanto federal como estadual como municipal. Na minha opinião, é um imposto federal repartido com os estados e municípios, tá? E ele tem a sua regulação, né, as suas regras definidas por um comitê gestor, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um órgão colegiado com representantes do governo federal, dos estados e dos municípios. Falando agora do Imposto de Competência Estadual, que é o ICMS, que essa sigla aí significa Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Ele é um imposto regressivo, né, como é de característica ruim dos impostos sobre consumo. Ele é indireto, que a gente já abordou outras vezes. Ele é não cumulativo, tem um mecanismo de débito e crédito, isso a gente aborda lá no capítulo 6 do livro e também no material complementar a gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Ele é repartido com os municípios, conforme a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A base de cálculo inclui o próprio ICMS, isso é um imposto por dentro, ao contrário do IPI, conforme eu falei lá atrás, que é um imposto calculado por fora, e o ICMS é calculado por dentro. Também a gente vai detalhar um pouquinho mais o que isso significa, o que isso onera as pessoas no cálculo do ICMS, e é um imposto de grande arrecadação, né? No Rio Grande do Sul, ele é responsável por aproximadamente 90%, tem mês até que é superior a isso, mas enfim, cerca de 90% da receita tributária do Rio Grande do Sul é oriunda do ICMS. A incidência do ICMS, o fato gerador do ICMS, é a circulação de mercadorias, ou no caso de transporte, é o início da prestação de serviço de transporte, no caso o transporte interestadual ou intermunicipal. O transporte intramunicipal está sujeito ao ISS, conforme a gente vai ver mais à frente, quando falarmos do ISS. E também sobre a prestação onerosa de serviços não inclusos na Lei Complementar 116/2003. Essa lei complementar é a lei que regulamentou o ISS. Existe uma lista de serviços que consta nessa lei, que é o anexo da Lei Complementar 116, que é considerada exaustiva, isso é, os serviços que não constam naquela lista são considerados como sujeitos ao ICMS. Mas isso, na verdade, não é tão claro assim. Acaba tendo disputa, em alguns casos, disputas judiciais entre Estado e municípios para ver quem que é o responsável por tributar aquela determinada atividade, mas enfim, a definição, pelo menos a teórica, é essa, né? Todos os serviços que não constam no anexo da Lei Complementar 116 estão sujeitos ao ICMS. Bem, pessoal, falando de alguns aspectos de problemas do ICMS, né? O ICMS, na dúvida nenhuma, é responsável pelo verdadeiro cipoal de legislações tributárias que nós temos no país, né? Por ser um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, a gente praticamente tem 27 legislações, apesar das regras básicas estarem definidas constitucionalmente na Lei Candir, na Lei 87/96. Mas cada estado tem as suas alíquotas, tem os seus benefícios fiscais, e isso não há dúvida nenhuma, é um problema, principalmente se você imaginar numa empresa que tem uma abrangência nacional, né? Ela tem que
olhar todas as nuances individuais de cada uma das legislações, né? Nós temos a Lei Complementar 2475, que é através do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é formada pelos secretários de Fazenda de cada uma dos estados e do Distrito Federal. Ela tentou estabelecer regras para evitar a guerra fiscal, mas não foi feliz, né? Não foi efetiva nesse aspecto, né? Lembrando que a guerra fiscal é um fenômeno que deriva da disputa entre os estados pela instalação de uma determinada indústria no seu estado, de uma determinada atividade no seu estado. Não precisa necessariamente ser indústria. Pode ser, enfim, qualquer atividade que esteja sujeita ao ICMS. Então, para atrair o investimento no seu estado, ele oferece benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais, não há dúvida nenhuma que é ruim para o estado, mas efetivamente é bom para o contribuinte, para quem aquele benefício fiscal está sendo oferecido. Existem alguns aspectos positivos de atrair o empreendimento para o seu estado, né, no sentido de geração de empregos, mas se você pensar no conjunto da sociedade, à medida que você oferece benefícios fiscais, esses benefícios fiscais afetam a arrecadação de impostos, e os impostos são uma maneira do Estado contribuir, né, facilitar ou permitir o bem-estar social de toda a população. Então, isso é um aspecto negativo. Existem legislações recentes procurando minimizar esse aspecto da guerra fiscal, no sentido de limitar no tempo a concessão de benefícios fiscais. E agora nós vamos ter a reforma tributária, em que provavelmente o ICMS vai ser objeto dessa reforma tributária, talvez com a constituição de um IVA, que é um imposto sobre valor agregado, mas isso ainda é uma coisa incipiente, né? Não há definição a respeito disso, em que pode-se atacar, né, esse problema, né? Uma das maneiras de se atacar seria aquilo que também está sendo discutido, do imposto ser, a incidência do imposto ser no estado de destino e não no estado de venda, né, da mercadoria, não no estado de origem da mercadoria. Mas enfim, são discussões que vão acontecer, principalmente se a reforma tributária for efetivamente para frente no sentido de implantação e de alteração da legislação tributária, né? E a Lei Candir é a lei base que incide sobre, que regulamenta esse imposto. É uma lei de 96, chamada Lei Candir. Ela define regras gerais aplicáveis a todos os estados, e ela tem uma nuance que a gente vai abordar mais à frente, de exportações, né, de isenção de exportações, que elas são deletérias para as finanças estaduais. Assim como a previsão de repartição de receitas pelo federalismo fiscal entre União e Estados e entre União e municípios, há também previsão constitucional de repartição de receita entre Estado e municípios. Essa repartição de receitas está prevista no artigo 159 da Constituição Federal. Os impostos que são repartidos são o ICMS e o IPVA. O IPVA é 50%, 50%, isso é, 50% do valor arrecadado é destinado ao Estado e 50% da arrecadação de IPVA é repartido com os municípios, e a regra de repartição é bastante simples, é definida pelo município de emplacamento do veículo. Essa repartição já é feita na boca do caixa, isso é, quando o contribuinte paga seu IPVA, 50% já vão para os cofres do Estado e 50% para o cofre dos municípios. Já o ICMS tem uma repartição diferente, né? 75% da arrecadação vai para o Estado e 25% para os municípios, e a regra é
bastante mais complexa, tá? E ela varia de estado para estado. O ano passado, em 2020, foi aprovada a emenda constitucional 108, que é a emenda que perenizou o Fundeb, e a partir dessa emenda mudaram as regras de repartição do ICMS, a regra do valor adicionado, que é definida constitucionalmente. O valor adicionado agora passou a ser 65% no mínimo do valor adicionado compõe o IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, que é aquele que define o montante que vai para cada município. No Rio Grande, essa emenda constitucional tem 2 anos ainda para ser regulamentada, para que os estados se adaptem a ela e alterem as suas leis estaduais, mas por enquanto no Rio Grande do Sul ainda está valendo a Lei 11.038 de 97, em que tem vários componentes lá que certamente vai ser alterada essa lei por conta dessa emenda constitucional. Um fato interessante a se destacar nessa lei é que um dos componentes que leva em consideração o montante que vai ser repartido com o município é o Programa de Integração Tributária. Tá? Nesse Programa de Integração Tributária, que é um programa de cooperação entre o Estado e os municípios, um dos componentes que pontua nesse programa de integração tributária é a educação fiscal, são os programas de educação fiscal municipais. O que é realmente um fator interessante, né? É um fator que incentiva que os municípios desenvolvam programas de educação fiscal nos seus respectivos municípios. Bem, pessoal, vamos agora abordar um aspecto que não é exatamente de imposto sobre consumo, mas está intrinsecamente ligado ao ICMS, que é a desoneração das exportações estabelecidos pela Lei Candir, a desoneração das exportações de produtos primários e semi-elaborados, né? Nós vamos abordar nesse slide o aspecto financeiro e no outro slide outros aspectos derivados dessa desoneração, né? Esse assunto deverá ser aprofundado quando a gente falar no curso aqui, quando for abordado o assunto de dívida do Estado e desonerações fiscais, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, primeiro do aspecto financeiro negativo para o Estado, né, que afeta as contas públicas do Estado. Em 2014, conforme a tabela que vocês vão poder ver mais adiante, nós tivemos perdas líquidas derivadas da Lei Candir de 3,4 bilhões. Por que perdas líquidas? Porque houve a desoneração das exportações, foi compensado só parcialmente, né? Só um pedaço daquilo que foi desonerado que foi compensado. O serviço da dívida nesse ano foi de 3,2 bilhões de reais e, portanto, se houvesse a efetiva compensação da desoneração da Lei Candir, nós teríamos tido um resultado de caixa de 200 milhões. Como aqueles 3,4 bilhões não foram ressarcidos, né, não foram compensados, então, na verdade, não houve esse 200 milhões em caixa, né? Houve simplesmente o desembolso do serviço da dívida e não houve a entrada da compensação da Lei Candir. Além desse aspecto financeiro que eu abordei anteriormente, a isenção do ICMS desse tipo de produto, né, de produtos primários, gera desindustrialização. Porque, por exemplo, a soja é exportada em grãos, ao passo que toda a questão de industrialização, de beneficiamento da soja é feito no exterior, né? Então, ao passo que a gente fica aqui só com a plantação da soja, né? Isso não gera nenhum valor adicionado, a não ser o valor adicionado o PIB da exportação do grão. Mas o PIB que poderia ser gerado da industrialização dessa soja, isso vale para todos os produtos primários,
principalmente os minérios, né? Os minérios têm uma outra questão negativa que poderemos abordar em outro momento. Mas, na verdade, então, essas exportações de produtos primários, ela diminui o PIB, e, evidentemente, diminui empregos, porque você só tem um emprego da produção primária, você não tem emprego de toda a industrialização e toda a cadeia, né, que existe nisso. Se você pensar, voltando ao exemplo da soja, você tem a questão da produção de todos os insumos necessários, por exemplo, para você comercializar o óleo de soja, né, como embalagem, transporte, etc., né? E todo esse PIB está sendo gerado no exterior em detrimento do crescimento do PIB aqui no Brasil. Nessa tabela apresentada nesse slide, então, nós temos as perdas brutas, a evolução das perdas brutas desde 1996, tá? Qual é a perda bruta? A perda bruta é a arrecadação de ICMS que deixou de ser feita devido às desonerações de exportações dadas pela Lei Candir, permitidas pela Lei Candir. Na segunda coluna, existem as compensações que foram feitas pela União ano a ano, tá? E na última coluna, são as perdas líquidas, isso é a diferença entre o que deixou de ser arrecadado e aquilo que foi compensado, né? Dando uma perda financeira significativa para o Estado. Cabe destacar aqui que em 2020 foi aprovada a Lei Complementar 176, em que é previsto um ressarcimento, né, ao longo dos anos, das perdas da Lei Candir, né? Não vai alcançar o montante efetivamente perdido, mas é uma compensação, pelo menos um andamento para minorar as perdas que os estados tiveram. Aquela tabela sobre a Lei Candir que nós vimos no slide anterior, ela pode ser acessada através de uma página da Receita Estadual chamada Receita Dados, cujo link está no topo desta página. Nesse link, nessas informações da Receita Estadual, há várias informações da arrecadação, inclusive das desonerações fiscais, e o caminho a gente vai ver nos slides seguintes para chegar nas desonerações propriamente ditas. Inclusive nessa página é informada mensalmente, iniciou semanalmente, mas agora é mensalmente, os impactos da Covid-19 nas finanças estaduais. Então, aquele relatório sobre a Lei Candir, sobre as perdas das desonerações tributárias devido às exportações, que foi apresentado há 2 slides atrás, você vai encontrar entrando naquele site mencionado no slide anterior. Você vai encontrar várias opções. Uma das opções são as desonerações fiscais, e clicando nesse link de desonerações fiscais, você vai poder encontrar vários relatórios, inclusive aquele do impacto da Lei Candir nas finanças do Estado. Nesse link vocês vão poder encontrar, além daquela tabela já apresentada, vocês vão poder encontrar um histórico da Lei Candir, dos impactos sobre as finanças e a arrecadação do Rio Grande do Sul. Bem, vamos agora abordar um imposto de competência municipal, que incide sobre consumo, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, que está previsto na Constituição no seu artigo 156, inciso 2, e é regulamentado através da Lei Complementar 116 de 2003. Tá? Esse imposto incide sobre a prestação de serviços não compreendidos na incidência do ICMS, né? Existe, como eu já mencionei anteriormente, anexo a Lei Complementar 116, uma lista extensa e também para questão de competência municipal, considerada como exaustiva de serviço, que vai desde informática, lazer, transportes, serviços financeiros, né? Que incide sobre, que são de competência municipal. Tá? Ele é um imposto indireto, como é característica dos impostos
sobre consumo e ele é cumulativo, isso é, ele não, em cada etapa de prestação de serviço, o imposto vai se acumulando, ele não desconta da etapa anterior. Então, por exemplo, se você tiver um serviço de manutenção no seu veículo, manutenção e lavagem, a manutenção vai ser cobrado o ISS sobre a mão de obra de manutenção daquele veículo, né? Mesmo que depois o veículo vai para a limpeza, complementando aquele serviço, fazer uma lavagem, também vai incidir sobre ISS sobre essa, mesmo que as atividades e os processos estejam interligados, vai incidir esse ISS sobre essa lavagem, não se compensando aquilo que se pagou de ISS na etapa anterior. Por isso que é um imposto considerado como cumulativo. O ISS tem as suas alíquotas definidas, mínimas e máximas definidas na Lei Complementar 116. A faixa de tributação em termos de alíquota é de 2% a 5%. Cada município define o que quer cobrar para, por exemplo, serviço médico. Um município pode definir que a alíquota daquele serviço é de 3%, outro município definir que é de 4%, outro definir que é de 2%, enfim, eles têm que variar dentro dessa faixa, tá? Ele não incide sobre exportações, né? Se um serviço for destinado ao exterior, ele não incide sobre esse serviço que vai para o exterior, tá? E ele tem característica fiscal, isso é, o foco do município ao instituir o ISS é que ele tenha o viés arrecadatório. Bom, indo para as considerações finais, né? Nós já vimos isso foi falado e vai ser falado fartamente ao longo do curso. Existe um efeito ruim, né, na sociedade da tributação sobre consumo. A tributação sobre consumo ela onera as faixas mais baixas de renda proporcionalmente muito mais do que as faixas mais altas. No caso principalmente do ICMS, nós temos uma complexidade tributária muito grande, né, apesar da lei Candir e dos princípios constitucionais serem os mesmos evidentemente os mesmos para todos os estados, as nuances de cada estado na sua legislação são diferentes, e isso gera o regulamento do ICMS aqui no estado é um calhamaço que isso se repete em todos os estados, isso evidentemente atrapalha, né, a cumprimento das obrigações tributárias. Não é só isso, evidentemente, existe a sonegação, mas ele ajuda a atrapalhar aquele bom contribuinte, atrapalha bastante o fato dele enfrentar um cipoal na legislação tributária, principalmente do ICMS, né? Voltando a falar, a sonegação leva à concorrência desleal, a sonegação é uma forma de corrupção, né? Apesar de não ser encarada pela sociedade nem pela mídia, a sonegação às vezes até é socialmente aceita, né? Infelizmente ela é socialmente aceita, muitas pessoas acham que está correto aquele que evita o pagamento de imposto, né? Mas isso gera concorrência desleal e isso onera toda a sociedade, né? E com relação à tributação sobre o consumo, o Brasil está na contramão do resto do mundo, né? Aqui a faixa, né? A contribuição da tributação sobre consumo é quase metade da carga tributária do Brasil, né, que está em torno de 33% do PIB, e aqui nós vamos na contramão. Esperemos que com a reforma tributária seja discutida uma reforma tributária mais justa e que
e onere mais aqueles que ganham mais. Essa pandemia, a Covid-19, escancarou a necessidade do Estado e o Estado precisa de receita para enfrentar todas essas nuances, para poder para que todos os cidadãos consigam usufruir de bem-estar. Obrigado. Bem, pessoal, relembrando, né, existe na plataforma material complementar que tem informações sobre vários dos tópicos que foram comentados ao longo dos slides, tá? Tem também o livro base, tá? Que no seu capítulo 6 tem todo esse material e tem detalhamentos daquilo que foi apresentado, tá? E também a gente vai ter a aula síncrona, que vai poder, de maneira online, né? A gente vai estar de maneira online conversando para poder tirar dúvidas, tá? E de qualquer maneira tem um fórum também para podermos nos comunicar. Ok? Muito obrigado.